Gravado nos acolhedores estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que anseia pelo São João. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e o pior está por vir. Afinal, hoje começam os exames. E aqui é professor Vinícius de Almeida e chega no seu crush e fala: o nosso beijo entrou em compliance, está em conformidade com o regulamento das nossas expectativas. Tô muito apaixonado, Vinícius, nos últimos episódios. Tá diferente. Não tá... Tá colecionando papel de carta também? Acho que... Festa junina, né? Corrinha elegante e tal. Acho que ele dessa vez acertou a dose do remédio. De quem a gente não sabe. Exatamente, né? Eu sou o professor Fernando Machado. Essa aqui é em clima romântico, uma cantada bíblica. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Nossa, Com essa você... Com cânticos, essa você garante, hein? Cânticos... Melhor que a do compliance. Garante um processo. Da última vez era mais cheirosa que uma especiaria, que um orégano. Agora compara com uma égua. Agora... Tá subindo, né? O nível. A égua do faraó, né? Livro de Cânticos. Eu nunca vi uma égua do faraó, então não posso julgar também. Mas deve né? ser bonita, né? Deve. É isso aí, pessoal. Então, agradecendo a Unigran por nos ceder esse espaço maravilhoso, onde nós podemos gravar o nosso muito digníssimo podcast. E também pelos auxílios e cuidados e serviços do nosso grande amigo Paulo Budney, que transforma esse podcast, pelo menos, num pouco de qualidade técnica de áudio e vídeo. O alquimista do amor. Nossa, agora entrou no clima do amor passado dia dos namorados, né? Agora que todo mundo entrou no clima, menos Acho eu. Que o Paulo está fazendo um freela lá no programa da madrugada lá, né? Do Amor Sem Fim. Fazendo propaganda pro Chamonix, mas... E também agradecer você, nosso querido ouvinte, que está sempre aí com a gente, ouvindo nossos programas, nossos episódios, e interagindo conosco em tudo que é lugar e também nos corredores da faculdade. E nesse clima acolhedor, a gente convida você a acompanhar o Projeto Direito do Mato nas redes sociais. Confere lá o nosso perfil, tanto no Facebook e também no Instagram. Interaja com a gente também, pode enviar dúvidas, sugestões, para a gente poder aqui continuar com o nosso podcast. Também acompanha os episódios passados em todas as redes de streaming. Nós estamos lá no YouTube, no Spotify, no Orelo, no Rumble. Uma lista completa lá para você se deliciar com todos os episódios. E se você ainda não adquiriu a sua caneca do Direito do Mato, Paulo, corta com o drone. Com o drone agora, hein? Adquira. Capitão Hamilton. Adquira com condições especiais e seja o cliente número 1 desse mês de junho, porque ninguém comprou ainda esse mês de junho, e adquira a sua caneca do Direito do Mato. E aproveitando então que eu estou com a palavra, então vamos tratar do nosso assunto de hoje, direito coletivo do trabalho. Que tema dinâmico, instigador, o professor Vinícius que trouxe para nós hoje. Então vamos lá. Trabalhadores da Volkswagen terão redução de jornada. A fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, fechou um acordo com os funcionários que prevê a redução da jornada de trabalho, com diminuição de salários, para tentar passar pela crise ocasionada pela falta de componentes eletrônicos e peças, o que continua prejudicando a produção nas montadoras. Mesmo com a alta demanda, os veículos não são finalizados, o que gera diminuição do trabalho. Segundo informações dos sindicatos metalúrgicos do ABC, a medida está assegurada por acordo válido por 5 anos, firmado pelo sindicato, e a decisão foi comunicada aos trabalhadores ontem, em assembleias internas. O programa, que tem percentual de redução de 24% da jornada e 12% nos salários, sendo 5 dias a menos de trabalho, será implantado logo após o término das férias coletivas, que vão de 27 de junho a 7 de julho. Segundo o diretor administrativo do sindicato, representante na Volks, a opção pela redução de jornada tem menor impacto na cadeia produtiva e para os trabalhadores terceirizados. De acordo com o sindicato, a medida será avaliada mês a mês e pode sofrer alterações até a normalização da situação, que não tem data prevista para ocorrer. Então aqui um ponto interessante, trabalhadores da Volkswagen, assim como outras empresas já fizeram, assistidas evidentemente pelo seu sindicato, pactuaram a redução da jornada com redução do salário.
Nós aprendemos nos bancos escolares da graduação que salário é irredutível. Uma vez pactuado com o seu empregador um salário, o seu empregador não pode reduzir o seu salário, irredutibilidade salarial, então como um dos pilares ali do direito do trabalho. Mas o que acontece então neste caso em que passa a ser permitida a redução salarial? E não é pergunta retórica, é pergunta mesmo. Bom, vai lá, professor. Bom, nessa possibilidade, nesse tipo de situação, primeiro como o Fernando comentou mesmo, a gente tem esse princípio um dos princípios norteadores do direito do trabalho, da irredutibilidade salarial. Isso está relacionado porque salário tem a ver com subsistência, tem a ver com a própria dignidade humana do trabalhador e daqueles que o dependem. Então, por isso que nós temos essa proteção. Só que nenhum princípio é absoluto. A própria Constituição ela já abre a possibilidade de você negociar a Constituição e o ordenamento jurídico, negociar os valores a título de salário. Só que, para isso, nós temos toda uma formalidade. Uma formalidade que, com a reforma trabalhista, deu uma leve flexibilizada, mas ainda temos uma formalidade, que é a participação dos sindicatos. Comentar alguma coisa? Perfeito, um conceito desse aí. O que é interessante na questão de salário, pensar, o salário nunca pode ser reduzido. Depois do Vinícius Godinho ter falado, quem somos nós para acrescentar algo? O doutrinador. Agora que eu peguei a deixa. A questão do salário também, é possível que tenham pessoas assim, que recebam um salário variado, igual nós professores, que a gente recebe por hora. Né? Então, tem semestre que a gente recebe mais, tem semestre que a gente recebe menos, né? Porque dependendo da quantidade da nossa carga horária semanal, que vai determinar quanto nós recebemos. Assim também, quando há a mudança da função, daquilo que exerce. Então, o salário deve ser compatível com a sua função e com o trabalho exercido. Né? O empregado pode estar no seu cargo, ser promovido para o cargo de confiança, ou pode regredir ao cargo que ele ocupava anteriormente, e também a mudança do salário. A questão primordial aqui no direito coletivo é a possibilidade agora, não agora, né? Sempre houve essa possibilidade, na verdade, de através de acordo ou convenção, pactuar a redução do salário com uma contrapartida. Eu reduzo o salário, mas eu também vou reduzir a jornada de trabalho que você vai ter. Então, assim, o empregado, é claro, ele está trabalhando menos, em virtude disso ele também vai receber menos. Então, numa política aí da montadora, vendo, em vez de fazer uma demissão do seu quadro, ela preferiu férias coletivas e depois redução de jornada. É melhor para o empregado ter uma redução de jornada e uma redução de salário, do que ficar desempregado, né? Então, ele tem essa possibilidade aí. Aliás, isso aqui é uma das grandes discussões que ainda se tem dentro do direito do trabalho. Se o empregado ele poderia suportar os ônus do negócio por parte do empregador, né? Porque aqui a justificativa desse acordo é em relação a esse período de pandemia que a gente está vivendo, e aí o que acaba ocasionando essa falta de peças e realmente o que acaba dificultando não só o lucro por parte do empregador, mas também a disposição do empregado para trabalhar. Aqui um ponto interessante é que, por exemplo, mesmo no caso de redução, há uma compensação para o empregado dentro da redução. Porque a redução ela não é exatamente igual à redução da jornada, não é igual à redução do salário. A jornada reduzida em 24%, o salário reduzido em 12%. Então, há aí uma compensação justamente para mitigar os efeitos que recaem sobre o empregado, que vai ser sempre a parte mais frágil da relação. Evidentemente que o risco do negócio ele é do empresário, mas aí também você vai analisar situações em que determinadas circunstâncias elas permitirão que você possa, para preservar o emprego, adotar medidas que são consideradas excepcionais. Possivelmente esse acordo deve ter previsto também que o empregado que não quisesse a redução, ele poderia ali ter a rescisão do seu contrato de trabalho. Possivelmente nós não tivemos acesso aqui ao... A íntegra, mas provavelmente há essa possibilidade que aquele empregado que ele recuse, que ele possa então que ele possa ser dispensado então e rescindir o seu contrato, que tem uma causa ali para rescisão do contrato de trabalho.
Um ponto interessante que nós temos que analisar aqui é com relação à hierarquia das normas. Como é que funciona essa questão da hierarquia das normas trabalhistas com relação a acordos, a convenções? Como é que funciona isso, professor Fabrício? Ou o professor Vinícius, se quiser falar também. Não, bom, quanto à hierarquia das normas, via de regra, né? Claro, nós temos a Constituição que traz lá no seu artigo 7º os principais direitos do trabalhador. Então, lá no artigo 7 você vai ter a questão do salário, você vai ter a questão das férias, do 13º, né, do próprio fundo de garantia. Você vai ter diversas questões que estão lá no artigo 7º da Constituição. Então, são direitos do empregado garantidos constitucionalmente. Tá? E no artigo 8º trata das questões do direito coletivo do trabalho, que é a figura do sindicato, sua participação. Então, a própria Constituição garante direitos ao trabalhador. Após a Constituição, né, em grau inferior, nós temos a legislação infraconstitucional e, dentre elas, dos trabalhadores da iniciativa privada, nós temos a principal delas, que é a consolidação das leis do trabalho, né? A famosa CLT, que abarca ali quase toda a regulamentação do contrato de trabalho, com algumas leis esparsas fora dela, dado que determinadas atividades, né, ou por não terem sido abarcadas por elas, são em leis esparsas. Então, primeiro a Constituição, depois as leis. A convenção coletiva ou o acordo coletivo sempre existiram como maneira de regulamentar, mas sempre obedecendo a lei e nunca indo contra ela. Sempre a partir da lei, regulamentando aquilo que a lei é omissa, como fazer aquilo que a lei prescreve, nunca indo em sentido contrário. A reforma trabalhista, no seu artigo 611, trouxe, 611A, na verdade, trouxe a possibilidade de, em determinados assuntos, a convenção ou o acordo coletivo decidirem contrário à lei. Então, há essa possibilidade. Então, alguns assuntos ali relacionados, não são todos, o acordo coletivo ou a convenção coletiva seriam, então, o negociado superaria o legislado. Então, a gente não pode falar que o acordo coletivo é para tudo. Então, para aqueles assuntos, né? Inclusive, o STF teve uma decisão bastante recente, onde ele referendou que é válido, esse artigo ele é constitucional, desde que também nos acordos não se mexa naquilo que está na Constituição. Se é o que está na Constituição, então não pode mexer. Se são regras legislativas que não estão na Constituição, então podem ser objeto de negócio, inclusive contrário à lei. E a reforma trabalhista meio que já seguia isso, já seguia essa lógica. Porque, como o Fabrício falou, o artigo 611A é o artigo onde justamente vai trazer essa lógica do negociado prevalece sobre o legislado, falando, esses direitos aqui dá para ser negociado de forma coletiva. Mas daí vem o 611B e fala, esses aqui não podem. E é justamente basicamente uma reprodução do artigo 7º. Então, a decisão do STF é basicamente dizer, é só cumprir o que está na lei. Mas você tem que falar, né, dar uma enrolada, porque a reforma trabalhista ela fez realmente o 611A. É isso que vocês podem negociar e o negociado prevalecer sobre a lei. 611B, não mexe nisso aqui. Vocês podem negociar, mas vai prevalecer a lei. Então, vocês podem regulamentar. A negociação é para a regulamentação, mas não pode ir contra. Do 611A, você pode ir contra a lei. Então, aí, é claro, é uma negociação, né, entre sindicato e empregador ou entre sindicato de empregado e de empregadores. Isso aí é engraçado também, que mostra que no direito do trabalho a lógica da hierarquia das normas, ela patina de uma forma diferente. Porque quando a gente está lá nos primeiros semestres da faculdade, a gente vai aprender sobre a pirâmide de Kelsen, é quase como se fosse uma regra também absoluta. Primeiro Constituição, legislação e atos infralegais. No direito do trabalho, a gente tem essa atividade criativa de muitas vezes um ato infralegal, um negócio, prevalecer pela lei, né? Porque a lei, e isso até antes mesmo da reforma. Porque é um dos princípios norteadores do direito do trabalho, aquele princípio da condição mais benéfica, né? Isso. Onde nós escolhemos da fonte mais benéfica para o trabalhador. Se o contrato de trabalho fala algo contra a lei, mas isso é muito melhor para o trabalhador, vai prevalecer o contrato de trabalho. Então, eu sempre indúbio pro operário. Né? Tá lá, na dúvida, quando você tem uma coisa mal escrita, na dúvida, e pro operário. O que acontece é que muitas vezes, em relação a acordos, é que a lei,
acaba travando algumas situações de forma prejudicial ao próprio empregado. Então, nós tínhamos, por exemplo, a previsão legal, que ela colocava o professor, o máximo da jornada do professor seria 36 horas. Durante muitos anos, o máximo seria 36. A ideia era proteger o professor, que ele não assumisse uma carga horária muito alta, que ele tivesse tempo para preparar suas aulas, para a sua saúde, né? Para praticar uma atividade física, né? Que não é o nosso caso, né? Não, Fabrício? só o professor Vinícius. O professor Vinícius, sim, ele faz crossfit, está melhor Inclusive fisicamente lesionou do que o nós. pulso. Não façam Exatamente. crossfit. Então, só que isso, assim, era uma previsão em lei, na tentativa de beneficiar, contudo acabava atrapalhando, que a pessoa, às vezes, a escola queria contratar o professor mais tempo, mas ela ficava limitada às 36 horas, porque ele não poderia trabalhar no estabelecimento mais que 36. Muitas vezes o professor tinha horário, tinha disponibilidade, queria trabalhar e não podia porque a lei trazia. Então, na questão do direito do trabalho, até porque a CLT é bastante antiga, então está toda remendada justamente porque dessa necessidade de vir atualizando algumas normas. E saber o contexto histórico da CLT, ela é importante para explicar justamente isso aí. Porque a CLT, ela vem justamente num período como o Brasil, ele estava abraçando com força uma lógica de Estado social, era Vargas, e ele tinha aquela ideia de que era o grande empregador contra o pequeno empregado. Então, por isso que você tinha essa proteção extremamente pesada, vamos dizer assim. E o Brasil um pouco atrasado, porque o Brasil ele se baseou naquelas relações de trabalho do final do século XIX, né? Do grande industrial e do operário, né? Tanto é que os artigos assim, originários, a gente observa isso, que o foco maior é trabalhar o empregado da indústria. Então aí você tinha assim, aquele empregado que tem a carga horária, que entra na fábrica, que trabalha ali, e depois tem... E isso acaba travando algumas questões, por exemplo, horários mais flexíveis, o intervalo entre a jornada, questões que acabaram ficando como quase que uns dogmas trabalhistas, que muitas vezes o empregado seria melhor ele fazer um horário menor de... Um exemplo é as férias, né? Férias, durante muito tempo, você podia ter 30 dias corridos. E você poderia, chamado, vender 10 dias das suas férias. Aí eu não vou gozar 30 dias de férias, eu só preciso de 20. Daí o empregador te paga para ficar trabalhando esses 10 dias, você recebe esses 10 dias em dobro, na verdade. Né? Porque você estaria de férias, mas ele te paga para trabalhar. Para o empregado, às vezes, é uma ótima vantagem. Ele quer os 20 dias, recebe esses 10 dias dobrado, é uma vantagem. Só que ele sempre tinha aquele período cheio, né? E com a reforma, então, ele fracionou, ele pode fazer até em 3 partes as férias dele. O que facilita, por exemplo, quando a família, né, o casal trabalha e às vezes não consegue encontrar as férias certinho, um junto com o outro. Pelo menos 5, 10 dias eu consigo tirar férias junto, né, a gente aproveitar o mesmo período. Então, você traz essa possibilidade e aí, é claro, isso é negociado com o empregador. O empregador também tem que poder também ter condições de conceder essas férias. Abre a possibilidade, né? O que antes a gente não tinha. Do próprio intervalo intra-jornada também é possível reduzir ele agora, né? Porque se você fosse pensar, um trabalhador que ele não tem condições de voltar para casa, o que é a realidade aí das grandes cidades. Você não tem condições de voltar no seu intervalo. Sem sair na frente da empresa ou ir no estacionamento, fica lá 1 hora esperando. O cara vai, almoça, com 20 minutos terminou tudo e fica lá. Você não poderia sair mais... Meia hora mais cedo. Poderia voltar a trabalhar e sair meia hora mais cedo, né? É que quando, realmente, na questão da proteção do empregado, quando a lei é feita lá atrás, ele pensa, não, o cara está trabalhando, está numa fábrica, está exausto, está cansado, está pensando só no pior emprego do mundo. Então, ele tem que descansar. Né? Só que tem trabalhos hoje, a pessoa trabalha como vendedora numa loja. A loja tem climatização, tem ar-condicionado, tudo. Atende os clientes, etc. É melhor para ela ter um intervalo de almoço menor e daí a sua jornada termina mais cedo, né, do que ficar por lá. Imagina, por exemplo, naquelas... o pessoal que trabalha no administrativo de uma usina ou de uma fábrica ou tudo, ele vai para lá, ele não tem onde ir, ele saiu de lá, ele não tem o que fazer. Ele vai pro refeitório, come e daí vai ficar sem fazer nada. Então é melhor, segue e vamos embora mais cedo. É mais cansativo ficar lá esperando passar o tempo do que
do que poderia ir embora um pouco A mais cedo. cabeça parada, né? É a oficina do diabo. Então é melhor pôr para trabalhar. Aí, voltando aqui da notícia dos trabalhadores da Volks, tem uma coisa que me chamou a atenção, foi que na notícia é mencionado que essa medida, esse acordo celebrado, pelo que eu entendi, ele vai valer por 5 anos. E aí, a CLT, ela prevê o prazo de validade dos instrumentos coletivos, da convenção e do acordo, que, segundo o artigo 614, parágrafo 3º, é de 2 anos. Inclusive, também tem decisão recente do STF, onde ele vedou a outra atividade, que é quando um acordo, uma convenção coletiva, ele conseguia valer além desse tempo definido em lei. Aí eu fiquei pensando, pô, será que esses 5 anos seria do quê? Seria da validade desse acordo mesmo? Aí já bateria de frente com o artigo 614. Entra num conflito aí entre a decisão entre a CLT e a decisão do STF. Vamos analisar aqui, talvez. Também não tivemos acesso a... Não tivemos acesso porque não procuramos também, poderíamos ter acesso, mas não fomos atrás. Mas pode ser que o acordo tenha validade por 5 anos, mas o mesmo empregado não possa ficar mais que 2 anos com redução de salário. Talvez algo nesse sentido. Só que daí o ruim nisso aí é que você abre brecha para alguém que ficou descontente, por exemplo, com esse acordo, né? Querer judicializar, se valendo com base no artigo 614 e declarar a nulidade. Né? Sim, nulidade do acordo pode ser. Do acordo, por causa desse prazo. Até porque agora, com a reforma trabalhista, né? A Justiça do Trabalho ele só pode analisar justamente os requisitos, né? Do negócio. Ele não entra mais no conteúdo, ele só vai analisar se preencheu o requisito da existência, validade e eficácia. E aqui a gente teria uma violação à norma, né? Entraria em um dos requisitos da eficácia. Ele pode produzir efeitos após 2 anos. Os efeitos dele seguem após 2 anos. Durante 2 anos está garantido. Aquilo que extrapola é que poderia ser questionado aí nessa questão se a CLT, nesse caso, vai prevalecer sobre o acordo. Ainda mais agora com a decisão do STF falando que não pode ter a outra atividade, né? Aí acabou dando um problema aí pro pessoal aí, pro povo. Mas esse problema, então, fica para o próximo episódio. Podemos fazer assim? Então vamos torcer pro melhor aí para pra o próximo episódio. Eu acho que eles não vão ter mais problema. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Reiteramos aqui o nosso agradecimento a você, irmão e irmã. Paulo, corta na 18. Você, irmão e irmã, que nos acompanha, que nos segue. Então, reiteramos aqui o convite para que você nos siga em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em todas as mídias sociais onde você encontra no YouTube áudio e vídeo e nas outras mídias onde você encontra o áudio deste podcast, que é o melhor podcast jurídico produzido em Dourados no momento. Porque pode ser que venha um melhor depois, né? Mas no momento esse é o melhor. Acho que já falou as duas coisas, né? Eu te deixei sem lugar de fala, me deixou sem fala. A caneca. Tá. Bom, para não passar batido, se você quiser, entre em contato com a gente para adquirir as nossas belas canecas do Direito do Mato. E você, nosso patrocinador, muito obrigado pelo futuro que você está chegando. É isso aí, pessoal. Ultrativos ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.